A paralisação dos servidores da saúde estaria gerando reflexos na campanha de vacinação contra a gripe em um posto de Contagem. A pequena Sofia acabou de completar 6 meses e deveria receber o reforço de 3 vacinas e ainda a dose da vacina contra a gripe. Ela tem que tomar agora o reforço de 6 meses e ela tem que tomar a vacina da gripe. Ela teve pneumonia há 15 dias atrás e ela precisa ser vacinada contra a gripe também. Mas nem isso eles estão vacinando. Mas desde o início da semana, a mãe dela está à procura de um posto de saúde em Contagem e não consegue vacinar a menina. O motivo? Faltam agulhas. Desde a segunda-feira, e em todos os postos de saúde de Contagem que eu fui, eles alegam que não podem vacinar porque não tem agulha no posto. Tem a vacina, tem a seringa, mas não tem agulha. Eu recorri aos postos de Belo Horizonte, eles não estão vacinando porque nos postos de Belo Horizonte estão de greve. E aí a gente está sem saber o que fazer, não tem para onde correr porque eles não aceitam que a gente leve a agulha própria da gente e também não dão uma previsão de chegada e eu preciso vacinar ela. Neste vídeo gravado por um celular, uma enfermeira avisa. Chegou ainda não. A mulher questiona. Eles falaram que chegou no posto, aí eu vim correndo achando que tinha chegado. E a enfermeira finaliza a conversa. Nem previsão de novo, né? Não, tem não. Ah, então tá bom. Obrigada, viu? É o cúmulo do absurdo. Não tem a menor condição. A gente paga os impostos, a gente deveria ter direito a pelo menos a vacina, quem dirá a agulha, que seria do material mais barato. A Secretaria de Saúde de Contagem informou à nossa produção que a agulha para vacinação foi reposta no posto de saúde do bairro Flamengo assim que a nossa equipe deixou o local, que o que houve foi um desabastecimento pontual por causa do aumento da demanda em função da paralisação da rede de saúde nas cidades vizinhas. A partir de hoje, 36 operadoras de convênios médicos do país estão proibidas de comercializar 161 planos por 3 meses. São dezenas de boletos bancários com pagamento em dia para garantir o convênio médico do filho de 4 anos. Mas quando ele teve problemas respiratórios, foi preciso recorrer ao posto de saúde perto de casa. Eu acho isso um absurdo, porque se a gente paga um plano é para ter acesso a ele sem ter o constrangimento de entrar na fila do SUS. E mesmo pagando R$ 102 por plano há mais de um ano, eu não tive atendimento quando necessitei. Amanda procurou o PROCON e denunciou o descaso da operadora que negou o atendimento. E denunciar é fundamental. Graças às milhares de queixas que chegaram à Agência Nacional de Saúde, 36 operadoras de convênios médicos foram punidas. A partir de sexta-feira, elas estão proibidas de vender 161 planos por 3 meses. As principais reclamações são descumprimento de prazos para a marcação de consultas, exames e cirurgias e coberturas indevidamente negadas. Os clientes podem reclamar pelo Disque ANS, pela internet ou pessoalmente na agência. A única forma da agência reguladora saber se a denúncia é verdadeira é pelo acúmulo de denúncias na mesma direção. Se eu tenho apenas uma denúncia, há sempre a possibilidade de ter sido um erro, um equívoco, um problema naquela prestação. Se todo mundo reclama, logo a gente tem um serviço melhor. Amanda quer de volta o dinheiro que pagou ao convênio. Tem que denunciar mesmo, porque a hora que a gente precisa do plano, a gente não consegue atendimento e através disso é que a gente consegue impor os nossos direitos. Mais de 20 mil imóveis estão à venda no Feirão da Casa Própria, que acontece de hoje até domingo no Expo Minas, em Belo Horizonte. O feirão pretende superar a marca dos 32 mil visitantes da edição de 2013, colocando à venda 21 mil imóveis. A expectativa é de um aumento de 15% nos contratos de financiamento em relação ao ano passado. Prícia e Sidney vieram atrás da realização de um sonho. O meu sonho é realmente comprar, eu queria uma casa. Apesar de a gente ver muito apartamento aqui, o meu sonho mesmo é uma casa, mas estamos tentando, né? Para quem promove o evento, esta é uma oportunidade única para consumidores e empresas. O segredo é justamente isso, trazer essa conveniência muito grande para o comprador do imóvel, porque todos os elos da cadeia estão aqui. Então você tem aqui construtoras, incorporadoras e a própria Caixa fazendo o financiamento. Ao todo, são 51 construtoras e 30 imobiliárias que oferecem unidades com preços entre 140 e 200 mil reais em mais de 120 novos empreendimentos. Os imóveis que mais estão sendo procurados pelos clientes são apartamentos de 2 quartos com um banheiro e uma vaga de garagem, localizados nas regiões de Venda Nova, Barreiro, também do Eldorado em Contagem e Betim.
O feirão ainda reserva uma novidade. A primeira parcela poderá ser paga em janeiro do ano que vem. Para participar do financiamento, basta apresentar documento de identidade, CPF e comprovante de renda. O momento do mercado imobiliário é favorável para quem quer comprar ou alugar um imóvel. Mais detalhes com Paulo Navarro. Olá! É visível a proliferação das placas de aluguel e venda em toda Belo Horizonte, o que nos leva a crer que os proprietários e imobiliários devem rever os preços. Além dos imóveis novos que ficaram prontos, houve significativa desocupação dos imóveis usados. Assim, o mercado de locação e venda aponta para um momento favorável a inquilinos e compradores. Nos últimos anos, o mercado viveu uma euforia. No momento, a tendência é de estabilização, muito embora haja sensação de desaquecimento. Os lançamentos diminuíram e isso deve equilibrar o mercado. Em abril, os imóveis tiveram a menor alta em várias capitais brasileiras e perderam para a inflação, o que, na prática, significa que o preço caiu em tempos reais. Quanto à quarta Conferência de Política Urbana e o plano diretor, o que nos preocupa é que não há um projeto atrelado ao plano diretor, plano que definiria onde será gasto o dinheiro arrecadado. Com a diminuição do poder construtivo dos terrenos, eles fatalmente vão onerar ainda mais os imóveis. Está definida a chapa do pré-candidato pelo PSDB ao governo de Minas, Pimenta da Veiga. O lançamento da chapa foi feito na sala de imprensa da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O presidente do PSDB, Marcos Pestana, e o ex-ministro das Comunicações, Pimenta da Veiga, anunciaram os principais nomes que compõem a chapa. Pimenta da Veiga é o pré-candidato ao governo de Minas. Depois de visitar 100 cidades mineiras, o ex-ministro definiu as áreas que vão ser destacadas. Nós queremos que a educação em Minas Gerais seja o berço da inovação no Estado. Portanto, no sentido largo, educação, ciência, tecnologia e cultura serão as prioridades para que Minas Gerais possa ser conhecido como o estado da inovação. O que vai diferenciar estados, cidades e nações será a capacidade de criar, a capacidade de inovar. Queremos dotar Minas destas condições. 19 partidos devem compor a coligação. O presidente da Assembleia, Diniz Pinheiro, será o vice na chapa. Já o ex-governador do estado, Antônio Anastasia, é o pré-candidato ao Senado. O lançamento oficial vai ser feito na próxima segunda-feira. Os suplentes ao Senado só devem ser definidos na convenção, que acontece no dia 10 de julho. Comigo aqui no estúdio, Carlos Lindenberg, o pré-candidato, confirmou tudo o que ele disse ontem para você no quadro Band Eleições, né? Boa noite. Boa noite, Monique. É verdade. Ontem, na entrevista, a Pimenta da Veiga confirmou a presença do Diniz Pinheiro, o deputado Diniz Pinheiro, como vice. O senador seria o candidato Antônio Anastasia, ex-governador do estado, de maneira que a chapa majoritária está completa. Faltam suplentes e ainda definir a chapa para deputados federais e estaduais, e assim a coligação do Pimenta poderá ser colocada em campo. E o PSB, como está neste momento na sucessão mineira? Então, o PSB é uma incógnita, porque a tendência inicial seria de apoiar o candidato Pimenta da Veiga. Contudo, o partido acha que deve lançar um candidato próprio. Já tem até um nome colocado, que é do médico Apolo Erins de Lisboa. Mas isso não está definido e só deve definir realmente na convenção de junho. Lindenberg, e o pré-candidato ao governo pelo PT, como está? A chapa do PT está mais ou menos pronta. Seria o Fernando Pimentel na cabeça da chapa, o deputado federal dos mais votados de Minas, do PMDB, presidente do diretor do PMDB, Antônio Andrade, como vice do Pimenta, e o candidato ao Senado seria o filho do José Alencar, do vice-presidente José Alencar, Josué Gomes da Silva. A indefinição, portanto, está com o PSB, que não tem ainda uma clareza com relação à estratégia que vai adotar. Se apoia a Pimenta ou se lança um candidato próprio. Mudando um pouquinho só de assunto, o prefeito de Nova Lima teve novamente o mandato cassado? Pela terceira vez o prefeito de Nova Lima, Cássio Magnani, teve o cassado do seu mandato. Com a diferença, desta vez ele pode ficar no exercício do cargo até as providências jurídicas que devem ser tomadas, tanto aqui no TRE como em Brasília, no TSE. Que impasse, hein? Obrigada, boa noite para você. Bom fim de semana. Muito obrigado, boa noite. Boa noite. A seguir tem futebol aqui no Band Minas e ainda as opções culturais para o seu fim de semana. 7h10, eu volto já. Jornal Band Minas.